ministramos o louvor. Diz assim a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no sussurrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando diante de Golias. Pai, fale conosco nessa noite, ao nosso coração, às nossas vidas. Encha o Espírito Santo, encha o nosso coração de esperança. Enche o meu coração de fé. Eu quero dizer que eu te amo. Nós te amamos, Senhor. Que hoje saiamos daqui, ó Deus, melhores. Que o Senhor possa falar a cada um. É o que nós cremos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu acredito e eu creio. Toda vez que Deus falar com você, você vai dizer amém. Toda vez que você sentir no seu coração, responda para os céus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Quando nós dizemos aleluia, quando nós dizemos amém, quando nós dizemos glória a Deus, nós estamos respondendo não aquilo que foi falado, mas aquilo que entrou no nosso coração. Eu creio que você nasceu para dar certo. Você não nasceu para ser um teste. Você nasceu para dar certo. Você não nasceu para um teste simplesmente de vida. Não, você vai ser um teste. Não. Você nasceu para vencer. E isso tem que estar no seu coração. Não é somente alguém falar para você. É isso que você tem que ter certeza no coração. Diga comigo, eu nasci para vencer. Uma coisa que Deus quer que você creia nisso. Deus quer que você acredite nisso. Muitas vezes nós nos encontramos com pessoas, e muitas pessoas, elas não entendem o porquê de viver. Não entende o viver e o porquê, não entende o porquê dele. E agora eu não entendo uma pessoa que não entende o seu porquê de viver. Eu entendo um animal não entender o porquê da vida e o porquê de viver. Mas eu não entendo um ser humano, uma pessoa não entender o porquê viver. Se essa pergunta ela paira sobre você e sobre a sua vida, ela não pode acontecer. Nós temos que ter uma resposta nossa, não para nós, nossa, do porquê nós vivemos, porquê que nós temos a vida, e qual o sentido que nós damos a ela. Eu creio num Deus que muitas vezes olha para a nossa história, olha para a nossa vida, e quando você caminha numa história, você vai vendo muitas vezes ali escrito, e no final daquela frase, muitas vezes tem um ponto final. E muitas vezes ouvimos uma mensagem onde Deus é aquele que tira o ponto final, coloca vírgula. Sim, mas eu acredito num Deus. Eu quero falar desse Deus que muitas vezes nós chegamos no ponto final. Muitas vezes os outros colocaram um ponto final na nossa história. O mal, o diabo colocou esse ponto final, ou nós mesmos.
Só que esse Deus, eu creio nesse Deus que chega simplesmente tira esse ponto final. E quando Ele tira esse ponto final, Ele permite que você continue. E toda vez que Ele tira esse ponto final, Ele está estendendo a sua vida. Eu creio no Deus hoje, e esse Deus é que eu quero que você creia nele hoje. Um Deus que estende vida, um Deus que prolonga vida, um Deus que, quando Ele disse aos filhos: honre o teu pai e a tua mãe, Ele diz: olha, honre o teu pai e a tua mãe para que eu prolongue, estenda os seus dias sobre a terra. Eu creio nesse Deus que estende vida, porque quando nós olhamos a história, quando nós olhamos pelo menos para a vida de Abraão e de Sara, aos 75 anos de idade, ela aos 65 anos de idade ainda estéril, todo mundo diz: olha, ela era velha e ele era velho, ela ainda era estéril, então tinha um ponto final, eles não podiam ter filhos. Quando Deus aparece para eles, Deus coloca uma promessa, algo dentro do coração deles, e eles creem nisso. A partir desse momento que eles creem nessa promessa, Deus tira aquele ponto final que estava na vida deles. Deus não faz com que ela gere aquele menino de uma vez, 25 anos depois que ela vai ter essa criança. Mas quando Deus aparece a ela e eles simplesmente aceitam aquela promessa de Deus em seus corações, Deus tira o ponto final. Aquela história que ela teria um filho acabou. Aquele homem, ele vive até os 175 anos de idade. Deus prolonga a vida dele mais 100 anos. Imagine Deus chegando para você hoje e estendendo a sua vida mais 100 anos. Então aquele homem que era aos 75 anos de idade se torna uma criança, um jovem. 75 anos já não é velho, 65 anos já não é velho mais. Deus dá a ele mais 100 anos de vida, e ele caminha por mais 25 anos com toda a força. É Deus estendendo vida, para que sonhos e propósitos dele se cumpra. Aí nós voltamos à história de Davi que nós lemos. Lá está todo o cenário. De um lado o filisteu Golias e todo o exército filisteu, do outro lado está Israel e está o rei Saul. Ele chega para o rei e diz: rei, olha, como você pode aceitar esse incircunciso, esse filisteu afrontar o exército de Deus vivo? Eu irei e lutarei com ele. O rei olha para esse menino e diz: você é moço, você não é homem de guerra, você não é soldado, você é muito novo. Ele é homem de guerra, alto, forte e acostumado a matar. Ele olha para o rei e diz: rei, eu vou te contar uma história. Estava eu a apacentar as ovelhas do meu pai num pasto, e quando estava ali cuidando daquelas ovelhas, veio um leão. E aquele leão, ele veio para atacar e comer e destruir aquela ovelha, as ovelhas do meu pai. Eu saí correndo, pulei naquele leão, eu peguei, o feri e o matei. Ei, rei, da mesma forma que naquele dia era para eu morrer, aquele dia não era para eu viver mais. A minha história, a minha vida, naquele dia era para ter acabado, mas Deus naquele dia tirou o fim e eu tive continuidade. Deus estendeu a minha vida e eu venci. Da mesma forma veio o urso, eu corri e o peguei, e o feri e o matei, e era para eu morrer também naquele dia, mas Deus me deu vitória. Então, rei Saul, o mesmo Deus que estava comigo diante do leão, diante daquele urso, estará comigo diante desse filisteu, e não vai me deixar morrer, porque Ele vai estender a minha vida. Eu creio num Deus que estende vida. Você quer ver uma coisa
Talvez Deus estendeu a sua vida e você ainda não sabe quantas e quantas vezes Deus te deu livramento. Talvez se eu der a oportunidade agora para vocês contarem o testemunho de vocês, vocês vão dizer: dia tal, não era para eu estar morto, mas para a glória de Deus hoje eu estou vivo. Era Deus tirando esse ponto final e estendendo a sua vida, dando continuidade à sua vida. Erga a tua mão aí para Deus em nome de Jesus. Se Deus te deu livramento até hoje, eu quero dizer porque Ele tem propósito. Se Deus te livrou até hoje, é porque Ele tem promessas, sonhos a cumprir na sua vida e na sua família. Quem crê, grita aleluia, glória a Deus. É por isso que você está aqui. Ele tira o ponto final porque Ele tem algo a fazer. O dia que Ele não tiver mais nada a fazer, Ele permite o ponto final. E lá estava aquele menino. Quem é papai e mamãe, toda vez que Deus der livramento aos seus filhos, nunca se esqueça, Deus está estendendo a vida dele para um propósito. Deus está estendendo a vida deles para que o sonho do Senhor os alcance. E Davi entende isso, e quando ele entende isso, ele fala com Saul o que havia acontecido. Essa pessoa que está ao teu lado, aí onde você está, ela tem desafios e lutas na vida dela e dele. Essa pessoa que está ao teu lado, ela tem sonhos a se cumprirem, sonhos de Deus. As pessoas que estão ao seu redor, sua família, na sua casa, no seu trabalho, quando você olhar para elas, entenda uma coisa: elas têm desafios em suas vidas, elas têm lutas em suas vidas, e cabe a você olhar para elas e dizer: olha, você pode chamar Deus para que Deus possa te dar vitória, para que Deus te ajude a vencer. Nós podemos, diante de todos os desafios. Essa pessoa que está ao teu lado aí agora tem desafios, e eu quero dizer para ela: olha, não importa o desafio que você tem, você pode chamar Deus hoje para pelejar com você. Não importa qual empecilho, aquilo que você está passando, Deus pode estar ao teu lado nessa batalha, e toda batalha que Deus está, a vitória é certa. Então creia, se você está aqui hoje, é porque Deus quer falar com você, é porque Deus quer mostrar algo para você, algo que Ele pode fazer em você. Hoje é dia de você sair daqui cheia de esperança de Deus, esperança que Deus pode fazer um milagre, esperança que Deus pode quebrar muralhas, esperança que Deus pode transformar aquilo que o diabo diz que não tem como. Tem como sim. O seu Deus, o Deus que está aqui, é maior do que aquele que está lá no mundo, do que aquele que está lá fora, do que aquele que disse que era o fim. Existe aquele que disse: olha, ainda não é o fim. E esse menino chega diante daqueles dois exércitos, filisteu e exército de Israel, diante de um gigante, diante de um rei. Só que esse menino ele chega cheio de fé. Quem tem fé, diga amém. Diga: eu tenho fé no meu Deus. Sabe o que significa fé? Fé significa: Ele ainda está aqui.
Foi dessa forma que Davi, ele chega diante do filisteu, diante do exército de Israel, diante do exército filisteu e diante do rei. Deixa eu dizer uma coisa: um menino diz a dois exércitos, um menino diz a dois gigantes, um menino diz a um rei: ei, não se esqueçam, ele ainda está aqui. Ele ainda está aqui. Não importa a tua batalha, coloque a mão no teu coração. Não importa a tua luta, não importa o teu desafio. Diga comigo: ele ainda está aqui. Coloque a mão no teu coração e diga: ele ainda está aqui. Glória a Deus. Ele ainda está aqui. Ele ainda está aqui. Você pode olhar talvez para o desafio dessa pessoa que está ao teu lado, mas nunca se esqueça que Ele ainda está ali. Essa pessoa que está ao teu lado, eu profetizo que Ele ainda está aí. Se você entrou aqui com alguma causa perdida, eu quero dizer para você: não há nada perdido. Nada perdido. Existe algo de Deus maravilhoso dentro de você. Existe algo de Deus maravilhoso dentro da sua casa. Existe algo maravilhoso de Deus na sua família. Olha só a história desse menino. Esse menino, ele, no dia em que ele foi ungido, olha só o que aconteceu. O profeta Samuel, ele chega na casa do pai de Davi, Jessé, e diz a Jessé: hoje aqui eu vim ungir um dos seus filhos. Jessé olha e vê ali o homem mais importante da nação de Israel em sua casa, e ele corre e diz aos seus filhos, e manda arrumar os seus filhos. O profeta fica esperando, e os filhos começam, e Jessé começa a passar todos os filhos diante do profeta Samuel. Passa primeiro o filho alto, e Deus disse não. Passa o filho bonito, e Deus diz não. Passa o filho forte, e Deus diz não. Passa o filho inteligente, Deus diz não. Passa aquele que fala bem, Deus diz não. Passam-se todos os filhos, e Deus diz não. Samuel olha para Jessé e faz uma pergunta para Jessé: Jessé, acabaram-se os seus filhos? Eu acredito que naquele momento houve um silêncio naquela casa. Todos os 7 irmãos devem ter ficado calados. O pai Jessé deve ter ficado calado. Samuel, com aquela pergunta: acabaram-se todos os seus filhos? Pois Deus me disse: tem um rei nessa casa. Tem um rei nessa casa. Jessé deve ter olhado para Samuel na hora que ele disse isso. Ele deve ter olhado e dito: olha, profeta, eu quero dizer que tem um que é baixinho, um que só anda sujo, um que cuida das ovelhas, e um que ele é um pastor. Existe algo dentro da sua casa que pai não sabe. Existe algo de Deus dentro dessa casa que talvez a mãe não sabe. Existe algo de Deus nessa casa que os irmãos não sabem. Existe algo de Deus dentro da sua casa que talvez seus filhos não sabem. Mas eu quero dizer para você: existe algo muito valioso de Deus na sua casa.
Existe algo muito valioso de Deus dentro da tua casa. Talvez você ainda não sabe, talvez seus filhos não sabem, talvez o teu marido, a tua esposa não sabe, talvez ninguém dentro da tua casa ainda não sabe, mas eu quero dizer para você, existe algo valioso de Deus, e o Senhor vai revelar a sua casa, a tua família. Eu creio, há algo valioso de Deus dentro da tua casa. Existe um empresário dentro dessa casa, existe alguém muito próspero dentro dessa casa. Existe alguém, um pastor dentro dessa casa. Existe um pregador, uma pregadora da palavra de Deus dentro dessa casa. Existe um profeta dentro dessa casa. Existe alguém, um doutores dentro desta casa. Existe alguém muito próspero desta casa. Existe alguém com muito dom dos céus, que fará a diferença nessa terra, nessa casa. Quem começa a crer, começa a aplaudir ao Senhor, começa dando glória ao Senhor. Aleluia. A única coisa que Deus quer é que você creia. A única coisa que Deus quer é que você creia. A única coisa que Deus quer colocar no teu coração é que você creia. Aquele menino que era esquecido pelo pai, aquele menino que era esquecido pelos seus irmãos, foi lembrado por Deus. E Deus manda chamar aquele que era esquecido. Deus manda chamar aquele que ninguém olhava. Deus revela algo na vida do esquecido, porque só Ele é que vê os esquecidos. E só Ele é que vê os esquecidos. Então Ele é o único que pode chamar aquele que é esquecido. Então, se você é esquecido do homem, saiba de uma coisa: você é lembrado de Deus. Se você está esquecido do homem, da sua família, saiba que você é lembrado pelos céus. Se a sua família é esquecida, creia em nome de Jesus. Deus não se esqueceu da sua família. Deus se lembra de você. Deus lembra da tua casa. Deus lembra dos teus filhos. Deus lembra do teu casamento. Deus lembra do teu marido, da tua esposa. Deus lembra de você. E aquele que está em você vai fazer com que todos que estão ao seu redor acreditem em você. Lá estava ele naquele ambiente de guerra. Exército filisteu, Golias. Exército de Israel. Rei Saul. Um ambiente, um cenário, uma história onde tinha tantas coisas importantes. O exército de Israel era importante, o exército filisteu era importante, Golias era importante, Saul era importante. Tantas coisas importantes naquele dia. Ele vai e pega as pedras. As pedras eram importantes. Seu alforje, sua funda, elas eram importantes. A mira de Davi era importante. Sua história, ela era importante. Davi, ele era importante. Mas o principal é Deus. Tudo nessa história, todos nessa história eram importantes, mas o principal era Deus. E tem pessoas que só têm se preocupado com aquilo que é importante e esquecido aquilo que é principal. Tem pessoas que têm olhos e têm olhado só para aquilo que é importante e têm se esquecido daquilo que é o principal. Tome cuidado,
Tome cuidado para que aquilo que é importante não substitua aquilo que é principal. Tome cuidado para que você, olhando somente para aquilo que é importante, se esqueça daquilo que é principal. Para muitas pessoas, importante é a sua empresa, é o seu trabalho. Para muitas pessoas, o que é importante é o dinheiro, é o salário. Para muitas pessoas, o que é importante é ser rico. Para muitos, o que é importante é ter um carro, uma casa, um sítio. Para muitos, ser importante é ser alguém famoso. Só que estão se esquecendo daquilo que é principal. Pessoas que estão cheias de coisas importantes, vazios daquilo que é principal. Pessoas que quando você olha, elas cheias e fala tantas coisas de sua vida, a ponto de dizer que eu não tenho tempo para aquilo que é principal. Não permita que as coisas importantes da sua vida substituam aquilo que é principal. Lá estava aquele menino diante de todo esse cenário de tantas coisas importantes. Ele não permitiu que nada daquilo substituísse aquilo que era principal em sua vida. Deus. Ele olha e ele vê Saul, quando Saul tenta e mostra, olha, já que você vai lutar, leve a minha armadura, leve a minha espada. E ele pega a armadura de Saul, ela não serve. A armadura era importante, aquela espada ela era importante, mas ela não substituía Deus, o principal. Olha, claro, a mira de Davi, ela era importante. Toda a destreza dele em atirar a pedra, ela é importante, só que ela não substituía aquilo que era principal, Deus. As pedras que ele jogara agora em Golias, todas elas eram importantes, mas nenhuma daquelas 5 pedras substituía aquele que era principal da sua vida, Deus. Olha, Davi estava ali, ele era muito importante, mas Davi também não substituía Deus. Ele não substituía aquilo que era principal, aquele que é o principal. Ei, olha para mim aqui agora, erga a tua mão aqui para os céus agora. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu sei, tua família é importante, tua casa é importante, teus filhos são importantes, teu trabalho é importante, olha, teu carro, tudo aquilo que Deus te deu é importante. Mas olha, teu carro, ele não substitui a Deus. Teus filhos não substituem a Deus. Tua casa não substitui a Deus. Tua empresa não substitui a Deus. Teu trabalho não substitui a Deus. Então erga as mãos para aquele que é o principal da tua vida e o adore, e coloque tudo aquilo que você tem de importante nas mãos dele. Não vá para a sua luta sem aquele que é o principal na tua vida. Porque o importante, ele deixa de ser importante quando se perde o que é principal. A história, ela muda quando o principal recebe as coisas importantes. A história muda quando é o principal. Ao principal lhe é trazido tudo aquilo que é importante. Davi pega tudo aquilo que era importante para ele e coloca no principal, em Deus. A pedra, ela era importante, mas ela estava nele. O alforje era importante, mas estava nele. A funda era importante, mas estava nele. A mira era importante, mas estava nele.
Davi era importante, mas estava nele. Então entenda uma coisa: a vitória do Senhor virá para você, para a tua vida. Sabe por quê? Teus filhos estão nele. Sabe por quê? Tua família está nele. Tua casa está nele. Teus sonhos estão nele. Teu propósito está nele. Você está nele. Nele, que é o principal. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu sei que você tem muitas coisas importantes pensando aí hoje. Talvez você dorme e acorda pensando em tantas coisas que são importantes. Mas eu te convido a colocar tudo aquilo que é importante na sua vida diante daquele que é o principal. Ergue a tua mão para Deus. Sabe por quê? Eu sei que teu filho é importante. Só que ele não é nada sem aquele que é o principal. Eu sei da importância da tua casa, mas sua casa sem ele não é nada. Sua família sem ele não é nada. Sua empresa sem ele não é nada. Então entenda que sua finança, seu dinheiro sem ele não é nada. Seu trabalho sem ele não é nada. Teu sonho sem ele não é nada. Teu projeto sem ele não é nada. Você sem ele não é nada. E é isso que esse menino entende. E é isso que Deus quer falar conosco hoje. Hoje eu vou entregar esse óleo a cada um de vocês. Esse óleo é para que você leve. E você vai ungir a tua casa e a tua família. Vai ungir teus filhos, teu marido, a tua esposa. E você ungindo a tua casa, a tua família, teus filhos, marido e esposa. Você vai profetizar na sua casa. Existe algo de Deus aqui dentro. Existe algo maravilhoso de Deus aqui dentro que vai ser revelado. Talvez esse algo de Deus tão maravilhoso para você, para sua família, para tua casa, está num lugar onde você menos espera. Ergue a tua mão para Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a tua casa. Existe algo de Deus aí dentro. Eu estou falando da sua casa. Eu estou falando da sua família. Existe algo maravilhoso de Deus aí dentro. Aí dentro dessa casa mesmo. É aí onde você está olhando aí agora. Onde Deus está te mostrando aí agora. Existe algo muito grandioso, muito forte. Algo maravilhoso dos céus. Algo de Deus aí dentro. Existe algo que talvez você não está esperando. Mas olha, está aí guardado. Eu creio nisso. Quem crê dá um glória a Deus. Você vai pegar esse óleo. E nessa mesma fé, quem tem fé diga amém. Fé significa: Ele ainda está. Coloque a mão no seu coração e diga: Ele está aqui. Está aqui. Diga de novo. De novo. De novo. Vai dar certo. Diga:
Diga, Ele está aqui. Vai dar certo. Ele está aqui. Em nome de Jesus. Você vai levar esse óleo, você vai ungir nessa sua casa, nessa fé. Não permita que o diabo logo na esquina roube a sua fé, essa esperança. Quem está com o coração cheio aí, diga amém. Tem hora que Deus, todos da casa duvidam. Mesmo assim, Deus mantém aquilo que Ele colocou. E eu te repreendo agora, demônio. Existe algo de Deus aí dentro. Existe algo maravilhoso do Senhor nessa casa, nessa família. Você vai ungir a sua casa, a sua família e profetizar. Domingo que vem, nós vamos entregar para você o seu projeto de vida, onde você vai colocar aqui as coisas importantes, naquele que é o principal. Quem está me entendendo, diga amém. Domingo que vem vai ser o dia que nós vamos entregar o nosso projeto de vida, e o dia que nós vamos fazer o nosso voto ao Senhor, de oferta ao Senhor. Eu profetizo que você vai dar a maior oferta da sua vida nesse projeto de vida, que Deus vai prover na sua vida, que Deus vai te abençoar, e que você, da onde que você menos espera, vai sair algo para Deus maravilhoso. Domingo que vem é o dia de nós fazermos o voto. Sabe por quê? Deus disse a Abraão, Deus não mentiu a Abraão, Deus não enganou Abraão. Quando é Abraão, Deus não precisa de enganar. Quando é com seus filhos, Deus não precisa de esconder. Deus fala direto para filhos. Pegue seu filho, seu único filho, e leve a um monte que eu te mostrarei na terra de Moriá, e sacrifique-o a mim. Na mesma madrugada ele saiu e caminhou durante 3 dias. Deus poderia levar ele e o filho dele até o monte, no monte pedir o filho. Aquele que nega aqui, nega amanhã, nega daqui um mês, nega sempre. Aquele que nunca tem nada, não tem nada hoje, não tem nada amanhã, nunca terá nada, sempre terá nada. Esse menino, ele chega e diz, diante dos filisteus de Israel, de um rei, ele olha e diz uma palavra, talvez que lá no Salmo, talvez ele pensou e reviveu naquele momento. O Senhor é o meu pastor.